Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Purifixe. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Andréa Macarian e nós estamos aqui hoje para fazer a leitura do signo de Sagitário. Quem já tá aqui há mais tempo, eu já sabe dos meus recados, né? Primeiro, se eu mudar o nome do signo no meio do decorrer da leitura, não precisa mandar você trocar o nome do signo. Gente, às vezes acontece, porque a gente grava vários vídeos e às vezes no meio você se empolga e nem percebe que você tá falando, chamando o signo do vídeo anterior, entende? Releva. Então não fica em dúvida não, sabe? A leitura é para Sagitário, vai estar aqui em cima, sempre tá aqui em cima no cantinho o signo da vez. Tá bom? Então, não pense que é descaso, não é, porque às vezes a gente realmente se concentra na leitura e acaba passando, tá bom? Não precisa ficar bravo comigo, não, nem precisa puxar minha orelha, porque isso acontece. Outra coisa, como eu sempre falo, né? Tenha discernimento para você poder ouvir a mensagem. É uma mensagem geral, não ressoa tudo com todo mundo. Às vezes uma semana tá muito mais a sua cara, na semana seguinte já não tá tanto. Então, assim, se é para você, se encaixa. Se não for para você, solta e libera. E ajuda a chegar para quem seja. Entende? Como é que você faz isso? Dando joinha. Custa nada, só botar um joinha aí, né? Porque isso vai ajudar o YouTube a entender que tem uma mensagem aqui, tem um trabalho sério sendo executado, sendo realizado, para ele poder jogar isso na mão de mais pessoas, tá? Então, independente de ser para você ou não, dá um joinha, compartilha a informação, porque é isso, né? A vida a gente tem que aprender a não pensar só na gente. Se é pra você, ótimo, então compartilha com o coleguinha que ele pode curtir. Não é pra você, só pensa nele então e dá o like pra ele ir. É assim, isso é uma baita lição que a gente tem que ter na nossa vida, que nem tudo se trata só sobre nós, né? E você também me ajuda, né, com a divulgação aqui, incentivando o nosso trabalho, para que a gente faz de forma gratuita, com todo amor e paixão, certo? Ótimo. Falado isso, vamos lá. O tarô não resolve a vida de ninguém. O tarô traz uma perspectiva diferente diante de uma situação. Ele pode falar para você ficar alerta em coisas que podem acontecer, que estão acontecendo, e se estão acontecendo, ele pode te ajudar de uma maneira muito sábia a olhar para a situação, para a pessoa, para o conflito, para o sonho de uma maneira diferente, né? Por isso que eu falo que as minhas leituras têm como objetivo te ajudar a pensar fora da caixa. Fora da caixa. O que é isso? A expansão da consciência. Por quê? Porque se eu tenho uma informação nova, um olhar novo, diferente daquilo que eu estou acostumada para uma situação, eu vou expandindo a minha consciência. Eu vou buscando novas referências. Senão, toda vez que eu vou buscar uma referência, eu busco só aquilo que eu conheço. Então, o que acontece? Eu entro no padrão de repetição. Eu estou sempre fazendo a mesma coisa. Por isso que os meus resultados nunca são diferentes. De um jeito ou de outro, eles acabam sempre trilhando o mesmo caminho. Então, o tarô tá aqui para isso. Nós estamos aqui, eu e o tarô, para te ajudar a pensar fora da caixa. E eu espero sinceramente que você consiga, certo? E é isso. Então, você pega a mensagem, é para você, guarda para você, e deixa aquilo ressoar dentro de você. Reflita sobre a mensagem que você tá ouvindo, né? E anota, sabe, para que você possa depois refletir, reverberar isso e a partir disso olhar para a sua situação e tentar achar um novo caminho, certo? É isso. Então vamos lá. Agora é aquela hora que eu te convido. Vamos fechar esses olhinhos. Vamos fechar esses olhinhos e vamos aqui respirar, silenciar a mente e para a gente poder dar a voz, se conectar com a voz, com os olhos e os ouvidos do coração. Porque é com ele que a gente quer falar. Porque o coração é a via de comunicação com Deus. Ali não tem julgamento, ali não tem nada. Ali só tem pureza e sabedoria. Certo? Mas se a gente deixa a mente barulhenta, qual a chance desse coração? Nenhuma, coitado. Nenhuma. Então, assim, ó, Sagitário, eu tô abrindo a tua mesa com Delfos. Com Delfos. Ai, tinha uma carta aqui perdida, peraí. Vou colocar daqui. E aí, ai meu Deus, já caiu tudo aqui, peraí. Não, assim não, que eu nem cortei ainda, calma. Muita calma nessa hora, Sagitário, por favor, me ajuda aí. Vamos lá. Vai respirando, puxa grandão.
puxa, pensa em coisas boas, traz a sua egrégora, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua fé, não importa. Esse canal aqui não é um canal de religião, ele é um canal de espiritualidade, de autoconhecimento, né? De autocura. E é isso que importa, entendeu? E o Ho'oponopono, para quem não sabe, ele não tem nada a ver com religião. Ele é uma filosofia que pode casar muito bem, seja qual for a sua religião, certo? Porque a gente fala no Ho'oponopono de perdão, amor, aceitação e gratidão. Então, não tem como, não tem nada que vá contra isso, não é verdade? Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Bora lá. Tô cortando aqui o nosso primeiro deck, que é o... que é o deck de Delfos. Gente, o Delfos não são todas as cartas que eu posso mostrar, não, porque eles têm uma certa nudez aqui. E a gente pode criar uma treta com o YouTube, tá? Então, se der, eu mostro tudo, se não der, eu vou tampando, tá? Ai, eu falo isso no meio da leitura, me empolgo, eu acabo esquecendo, eu acabo mostrando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não pulou? Ai, gente. Olha aqui, tem umas cartas viradas aqui. Olha! Como que foi isso? Peraí, que eu vou embaralhar de novo, então. Nem vi isso. Eu, hein? Como que você fez isso, menino? Já caiu uma aqui. Opa! Reconciliação. Reconciliação. E já caíram aqui outras duas. Caíram duas fechadas aqui, ó, tá? Que eu vou devolver pro monte. E as duas que caíram pra cima são a inspiração e a mãe. A mãe. No fundo do deck, a escolha. E eu já vou tirar também aqui as nossas cartinhas do tarô xamânico, que aí já fica tudo de uma vez, eu já tenho uma visão ampliada da mesa que eu até prefiro. Ops, calma, Sagitário, calma que a gente chega. Opa, que nem minha vozinha amada dizia, calma que o Brasil é nosso. Ela deveria dizer isso, calma menina, o Brasil é nosso. Calma, menina, calma. Ai, vozinha, que saudade de você, vozinha. Ai, gente, vó é muito bom, não é? Ah, Deus, misericórdia. Como vó é bom. Se você tem, aproveita muito a sua, porque eu morro de saudade da minha. Ai. Bom, primeira carta. A morte. Falei da minha avó aqui, até me perdi aqui. Opa, já viraram duas. A primeira carta. A torre. A outra carta. 5 de ouros. No fundo do deck, valete de espadas. Ai, pai amado. Vamos lá, Sagitário. Deixa eu colocar minhas cartinhas perto de mim, que eu coloquei lá em cima, eu botei elas tudo pertinho de mim. Vamos lá. Nós temos aqui, ancorando a sua mesa, a carta da escolha. Pelo Delfos. Esta carta, ela é compatível, vamos chamar assim, com a carta dos amantes, dos enamorados do tarô. O que essa carta significa? Que chegou o momento de você se posicionar. Não dá mais para você ficar em cima do muro. A vida está te cobrando. E a vida está te cobrando mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque no... Eita, e embaixo ainda veio com a roda da fortuna, ó.
No seu fundo de deck, nós temos o valete de espadas. É uma carta que fala, que anuncia que situações inesperadas podem acontecer e que você precisa, por mais que te pegue de surpresa, você precisa respirar para poder se posicionar, para ver como que você vai lidar com isso. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que pegam a gente literalmente de surpresa. Às vezes pode ser a doença de um parente ou a nossa própria doença. Pode ser a perda de um emprego que você nunca imaginou que ia perder. Sei lá, a empresa às vezes que você está trabalhando faliu, ou chegou novo, mudou a diretoria, ele colocou as pessoas de confiança lá, não sei. Pode acontecer 1001 situações inesperadas na nossa vida que dão um baque. Na nossa vida. Às vezes, eu mesma, em novembro do ano passado, eu confrontei com uma situação na minha vida que eu nunca na vida imaginei passar por algo nem próximo do que aquilo. Aquilo literalmente foi um valete de espadas na minha vida. Para você ter ideia da magnitude do negócio, eu tô ainda assim, entende? Mas tem uma coisa, a situação me pega de surpresa. Mas sair disso é uma escolha minha. Entende? Porque o que eu falei, Deus me preparou para aquilo. Porque se fosse a Andréia de 5, 10 anos atrás, eu já teria morrido. Eu não daria conta, eu teria me perdido. Mas a Andréia de hoje olha para isso como a cura de alguma coisa na minha vida, numa relação com os meus ancestrais. É uma missão de cura que eu tenho aqui para resolver isso, né? Porque era uma coisa muito, muito fora da minha realidade. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Às vezes a vida nos prega algumas peças que a gente tem dois caminhos. Ou cair na lamúria, achar que tudo é contra a gente, que Deus não gosta da gente, que Deus tá aprontando com a gente. Ou a gente olha e fala assim, tá, beleza, tô nisso. E agora como que eu saio disso? O que eu tenho que aprender que se eu aprender eu saio disso? O que eu tenho que fazer que se eu fizer eu saio disso? É sobre isso. É o aceitar. Mas o aceitar não é aquela coisa assim, ai, Deus quis assim mesmo, vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui na falência, vou ficar aqui desempregada, vou ficar aqui na doença. Não existe isso. Porque Deus não quer nada disso pra gente, né? E aí a gente, numa comodidade, num medo de encarar as situações, a gente vai se escondendo atrás dessas idiotices, que é assim que eu vejo, né? Então, eu tenho duas escolhas diante das coisas que se apresentam na minha vida. Ou eu caio na lamentação, ou eu encaro e vejo. É o aceitar. É o aceitar que eu tenho que passar por isso e agora tenho que achar um caminho que me ajude a sair disso. Esse é o aceitar do Ho'oponopono. Eu não posso mais fingir que aquilo não está acontecendo na minha vida. Você não vai poder fingir que aquilo não está acontecendo na sua vida. Você vai ter que encarar e fazer uma escolha. Ou eu olho e continuo fingindo porque fingir me deixa numa zona de conforto, por mais que aquilo me machuque. Ou eu olho para aquilo e falo, vou encarar, vamos ver o que vai acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem aqui a carta da reconciliação, seguida da carta da morte. A carta da reconciliação, se essa vem falando pra você, chegou a hora de você se posicionar, você não pode mais continuar assim, a outra vem falando assim, tá na hora de você aprender a encarar as coisas e solucionar os seus problemas. Desculpa, é essa. Entende? Essa carta fala sobre isso. A carta da reconciliação é a carta que fala, eu tenho que olhar de frente. Eu tenho que olhar de frente, encarar. E aqui também tem uma coisa da gente liberar perdão. Pode ser que você tenha que olhar para uma situação e liberar o seu perdão, né? Mas de uma coisa você tem que ter certeza, não dá para deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Entende? E aqui ela fala, ela vem junto com a carta da morte. A carta da morte é uma carta que ela assusta algumas pessoas, mas ela assusta aquelas pessoas que não se dão conta que essas rupturas, que esses sustos que a vida nos dá,
que qualquer mudança que se coloque diante de nós, que não nos dê escolha de falar eu quero mudar ou não quero mudar, é para nos levar para algo muito melhor. A vida é essa. Tu nunca viu aquela frase? Tudo que acontece de ruim é para melhorar? Mas por que é ruim? Porque a gente enxerga essa situação só pelo lado negativo. Ah, Maca, mas como é que eu vou achar uma coisa boa no falecimento de uma pessoa, numa separação, numa demissão, numa falência? Porque mais do que você olhar o resultado, você tem que olhar o que te levou ali. Ah, se a gente estiver falando da morte de uma pessoa muito cheia... Porque essa morte aqui, gente, ela não é uma morte que tira a vida. Ela é uma morte que abre caminho para uma vida nova, né? É o que eu falei da morte ali, porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando minha avó morreu, por exemplo, ela morreu de velhinha, uma hora ela ia ter que ir. Abalou a minha vida. Abalou a minha estrutura. Eu demorei 7 anos para poder me reestruturar, me olhar, me enxergar, me curar, me libertar, me perdoar, né? A vida foi acontecendo, mas muitas coisas foram acontecendo, né? De acordo com a morte dela, paralelo. É sobre isso que eu tô falando, né? Entende? Porque é que eu juntei o exemplo da morte com a carta da morte e não tem relação uma coisa com a outra. Essa morte não é a morte que tira a vida, ela é a morte que abre espaço, caminho para uma vida nova. É metaforicamente falando. É a morte de um padrão, é a morte de uma situação, de um jeito de pensar, de me colocar. É um chacoalhão da vida para você despertar para aquilo que você pensa e faz e sente não tá rolando mais. É sobre isso, entende? E aí, a carta da reconciliação junto com a morte. Então, assim, você tem que aprender a encarar as coisas. Tem um ciclo se fechando na sua vida. E essa ruptura, ela pode ser mais suave ou mais agressiva. Depende de como você vai enxergar e como é que você vai se posicionar. Entende? Tudo na nossa vida é assim. Entende? E dependendo dessa escolha, você vai ter um processo mais longo ou mais curto. Aí depois a gente tem a carta da inspiração. A carta da inspiração é aquela carta que fala assim pra você. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que olhar, eu tenho que saber, mas é como se a gente não tivesse um embasamento para poder fazer essa escolha, né? E aí o que a gente faz? A gente olha para dentro. Porque dentro está sempre as nossas respostas. Todas as respostas que a gente procura, elas estão dentro da gente. Mas a gente, covardemente, inocentemente, insiste em ficar procurando fora. As duas cartas falam sobre isso, né? De você olhar para dentro. Porque essa aqui também fala, se você não acha a sua resposta no mundo externo, olha para dentro. E essa carta também fala de você ouvir a sua intuição. Percebe que nós temos cartas muito parecidas aqui falando a mesma coisa, né? Entende? E ela também fala para você aqui, seja lá o que for, não desista. Não desista de você, não desista do seu projeto, não desista do seu sonho. Por mais que você tenha tomado um baque da vida, não desista. Talvez esse baque que você tomou é o que vai despertar você para um caminho para você chegar onde você quer. Não é hora de você desistir. Siga em frente, vai até o final. Porque às vezes, na hora que a gente tem essas surpresas da vida que abalam com a nossa estrutura, a gente acha muito mais fácil, então não é esse o caminho, eu vou por aquele outro ali, ou vou começar uma outra coisa. E aí a gente sempre fica desistindo das coisas do fim, né? E vai sempre lá pro final da fila, nunca chega no final do arco-íris. Eu quero chegar no final do arco-íris, eu não quero voltar pro final da fila. Então essa carta tá falando para você, vá, faz, se reestrutura, reanalisa a história, né? E veja o que você pode fazer. Por quê? Porque a inspiração tá junto com a carta da torre. A carta da torre é a destruição de estruturas obsoletas. É você se desprendendo daquilo que já não serve mais, de padrões, de ideias, de crenças, de atitudes que não servem mais. Entende? Então você se inspira e olha para você renascer. Uma faz você renascer e a outra faz você se reconstruir. Ao mesmo tempo que aqui embaixo do seu
do seu valete. Ai, gente, olha aqui. Eu errei aqui. Olha aqui, eu troquei as cartas. Espera, que eu peguei no fundo do deck. Eu falo que às vezes eu troco as cartas e eu não gosto porque eu tô falando uma coisa e tô mostrando outra. Ó, a carta da morte e a carta da torre, certo? E aqui, embaixo do seu valete de espadas, a gente tem a roda da fortuna. O que é a roda da fortuna? É fim de ciclo. São 3 cartas que falam pra você que acabou. E a carta a roda da fortuna é aquela carta que te joga lá pra cima. Sai daqui de baixo. Você tá aqui embaixo, né? Vai estar destruído, vai ter que se reconstruir, né? E agora você vai ser jogada lá pra cima. E tem uma coisa muito legal aqui, que a roda da fortuna, ela fala de fim de ciclo kármico. Entende? Então, de repente, isso que chega de maneira desesperada e te desestrutura, tá desestruturando porque tá rompendo karmas, talvez ancestrais, da sua família, os padrões negativos de repetição. Talvez você seja a pessoa que veio para salvar todo mundo, libertar todo mundo. E as pessoas que têm essa missão dentro do seu ninho, elas são cobradas, né? E a gente precisa arrumar estrutura para isso, para a gente poder entender o tamanho dessa missão. Como que a gente acha essa estrutura? Silenciando a mente e ouvindo o coração. A voz interior, que tá aqui, tem 2 cartas falando pra você. Não tá dando conta, vai lá e olha pra voz interior, né? Então aqui, seja isso que... Então, essa coisa que acontece na sua vida, que dá uma balada na tua estrutura, então, ao invés de você ficar lá se lamentando que você vai ter que sair da sua zona de conforto para resolver uma situação, olha que bênção. Você tá curando a si e aos seus. Porque essa carta fala de karma. Olha que lindo. Talvez, né? Você tá com a missão de curar a dor daqueles que vieram antes de você. Por que não? Né? Tá aqui. Não é? Então, é um jeito novo de você olhar para as situações. Lembra que eu falei? Se Deus não tivesse me preparado, se eu não tivesse me conectado deste tamanho, se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei lá dentro, lá atrás, para me aprofundar, hoje eu não sei como é que eu ia encarar a situação que veio, porque não veio só pra mim, veio pra minha família. Ixi, o bagulho é doido. Mas, estamos aqui. E vamos ver pra onde isso vai dar. Ah, vai dar pra algum lugar bom. Porque eu não vejo nada de ruim quando eu vejo Deus atuando na minha vida. Às vezes ele pega as peças. Mas e aí você vai fazer o quê? Vai virar as costas pra ele? Vai falar que ele é injusto? Será que ele é injusto mesmo? Será? E aí nós temos aqui esse par aqui me chama muita atenção aqui, porque nós estamos falando a mãe. A mãe aqui, ela pode falar da chegada, né, de um membro novo da família, pode estar falando de fertilidade, tá falando de gestação, você pode engravidar, pode ser que isso que veio, sei lá. Não sei, teve uma moça que trabalha, que eu conheço, que a gente tava conversando outro dia, tô falando, né, dos percalços da vida, e ela falou, acabei de perder um bebê. O bebê nasceu e não vingou. E ela tá passando por um monte de coisa, olha a dor que isso causa. Mas talvez agora, nessa próxima gestação, porque ela tá, né, fazendo os tratamentos necessários para poder ter uma gestação que vingue, né, até o fim, e que o bebezinho nasça, né, e consiga essa vida, essa vitória, ela pode ser uma mãe muito melhor do que ela foi. Talvez ela tinha que passar por situações assim para resolver coisas do passado, de olhar para aquilo de uma maneira diferente. Quanta coisa será que essa mulher, nessa dor, ela começou a falar para mim, eu esqueci do meu problema e comecei a chorar pelo problema dela. Eu não consigo imaginar a dor que isso pode significar na vida de alguém, né? E ali ela tá lá, trabalhando todos os dias, com um sorriso na cara, buscando, resolvendo e batalhando. E é uma mulher de fé. E ela não se fechou para Deus, ela se abriu ainda mais. Entende? Mas isso é uma coisa que a gente tem que escolher para onde a gente vai. Eu vou culpar Deus e ficar aqui na vítima, ou eu vou olhar para Deus e falar, o que o Senhor quer de mim? Qual é a lição que tem aqui para mim? Por que eu tô falando isso? Porque a mãe, ela é a figura da gente que é responsável pela nossa prosperidade, pelos bons relacionamentos, né?
Então, às vezes, quando a gente tem uma treta com a mãe, por exemplo, a nossa vida fica manca. Por que eu tô falando isso, gente? Porque pai e mãe é pai e mãe, não adianta a gente ficar brigando com pai e mãe. O melhor caminho pra gente fazer é trabalhar a aceitação, porque esse é o pai certo pra mim, essa é a mãe certa pra mim. E se tem duas coisas que a gente não pode mudar na nossa vida, que a gente vai até o fim, é com pai e mãe, com a família e com os filhos. Não tem como trocar isso. Então é muito melhor a gente aceitar e tentar enxergar para esse pai com essa mãe de uma maneira diferente, né? Para dar uma oportunidade para a gente se reconciliar com essas forças. Por quê? Eu sou uma figura que vem de um pai e de uma mãe. Ou seja, eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. A mãe me trouxe para a vida, mas é o pai que me joga pro mundo. Então eu preciso dessas duas forças dentro de mim equilibradas. Eu preciso amar, respeitar, eu preciso aceitar tudo que meu pai fez ou faz ou é? Não. Mas eu preciso aceitar e respeitar que esse é o pai certo para mim e pronto. E tomar a força que esse homem vem, que vem desse homem para mim. A mãe é a mesma coisa. Porque aí se eu tomo a força do pai, se eu tomo a força da mãe, eu fico equilibrada. E aí eu vou resolvendo as questões da minha vida. A partir disso, eu posso diminuir a quantidade de torres e de morte que eu vou ter que encarar ao longo do meu caminho. Talvez a gente passe por uma única feroz, mas a gente vai ter outras pequenininhas, porque a vida é isso, né? Na hora que ela fica assim, acaba. Certo? E aí, por que me chama a atenção disso? Porque a gente tá aqui junto com a carta dos 5 de ouros, que é a carta da lamúria e a carta da miséria. Se tem uma carta miserável no tarô, é essa. Percebe que acontecem situações que faz a gente olhar para dentro, a gente faz reconciliar com o ninho. Que quando a gente faz isso, a gente sai disso também. A gente sai da vibração da escassez para entrar na vibração da abundância. Porque eu sou um ser completo. Né? Escreve aí nos comentários. Eu sou a ressurreição e a vida, e toda a verdade que eu necessito me é revelada. Por quê? Porque quando eu tenho ideia da verdade, do que está me cercando, eu posso fazer melhores escolhas, eu posso tomar as minhas decisões, eu posso me posicionar. Eu sou a ressurreição e a vida, e toda a verdade que eu necessito me é revelada. Porque você vai mentalizando isso e abrindo o caminho para Deus te mostrar o caminho, o que Ele quer, o que você precisa fazer, o que você precisa aprender, que se você fizer ou aprender, você sai disso muito mais forte. Entende? É surreal, né? Ó, é o anúncio de algo inesperado, e aí, olha que trinca, gente. A torre, a morte e a roda da fortuna. Não tem por onde você não aceitar a mudança. Não tem por onde. Sabe aquela história assim, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come? É isso. A vida tá te preparando para algo muito grande. Que na hora que essa roda gira, ela te joga lá para cima. Mas te joga renascida e reestruturada. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então aceita, receba e pergunta, né? Ah, Marca, você quer que eu sofra? Jamais. Mas isso não é uma questão de escolha, gente. O sofrimento, ele é opcional. Tudo depende do jeito que eu olho para a situação. Mas eu soube disso a vida toda? Não. Por isso que eu falei. Se as coisas que eu tô passando, que eu passei da metade do ano passado para cá, eu não tivesse passado por tudo que eu passei antes, não tivesse me estruturado, não tivesse mudado a minha relação com os meus pais, a minha visão dos meus pais, não tivesse mudado a minha relação com Deus, eu não sei o que teria sido. Não é para você ficar desesperado, triste, chato, acolhido, acuado. Não. A gente tá falando aqui de um momento de paz de interior, de busca, de alegria, de vitória, né, de perdão. Talvez seja isso que precise, perdoar. Não sei qual é a sua relação com a sua mãe. Não sei qual é a imagem que você tem de mãe. Então a gente tem que pedir perdão. Perdão pela mãe, por ter criado expectativa demais sobre ela. E perdoá-la
Não pelas coisas que ela fez que você não gostou, mas perdoá-la por ela não ter podido corresponder às expectativas que você tinha sobre ela. Olha como isso é profundo. Porque nós somos sempre menores do que pai e mãe. Porque pai e mãe vieram antes, eles vão ser sempre maiores do que a gente. Então, até na hora da gente trabalhar o perdão com pai e mãe, a gente precisa ter uma delicadeza para que a gente não se coloque arrogante. Então, eu perdoo você, mãe, por você não ter podido suprir as minhas necessidades, suprir a expectativa que eu coloquei sobre você. E o meu pai é a mesma coisa. Isso é muito profundo. E é um trabalho muito delicado, muito de formiguinha que a gente faz aqui dentro. Faça a constelação. Se você tem uma treta com a sua mãe ou com uma figura materna de grande influência sobre você, faça a constelação. Eu tenho uma consteladora ótima, se você... Eu não faço constelação, mas eu conheço. A que faz pra mim. Eu posso te indicar. Claro que posso. E espero que você goste. Né? Conversa com ela, faz lá, né, uma conversa, vê se a energia dela ressoa com a sua. E eu te passo ela com certeza. Vai buscar a constelação, vai buscar se olhar. É no interior que você vai achar as respostas e a solução para o que quer que seja que aconteça na sua vida sempre, seja de pequeno ou grande porte. Qualquer dúvida que você tenha, não busque no outro, não busque fora, busque dentro, é tudo dentro. Ah, Maca, mas e aí? Mas e aí um tarô te ajuda a olhar para isso, uma constelação te ajuda, entende? Você vai buscar fora para poder chegar dentro. É dentro. A resposta que vem de dentro, ela nunca erra. Aí outro dia uma menina mandou perguntar, mas como que eu sei se eu tô no caminho certo? Quando você não tem dúvida. Tem que limpar as memórias, porque quando você limpa as memórias, você silencia a mente, tira toda essa sombra de medo, insegurança, rancor, raiva, essa blá, 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 tudo aí, e aí você consegue ouvir a voz do coração. Certo? Sagitário, eu espero realmente que você entenda que você evolua, né, no seu processo, que você siga, né, avance no seu processo evolutivo e que tudo dê muito certo, que você possa realmente fazer as escolhas certas para você se reconciliar com tudo que você precisa se reconciliar. Tem muito a ver. Mãe, ancestrais e roda da fortuna. Karma. Tem tudo a ver com mãe, né? Com família, com ninho. Vai cuidar do seu ninho. Que talvez eles estejam precisando. Sou eu que tenho que passar por isso? Não, mas às vezes você tem que passar por isso para olhar para eles, porque eles estão precisando da sua ajuda, certo? Profunda, muito profunda e libertadora. Eu espero que você tenha entendido, certo? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima semana. Fui. Ah, não esquece, deixa o joinha. Beijo.